Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, não só hoje, mas sempre. Continuamos o nosso estudo da série psicológica do Espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para realizarmos o estudo em momento oportuno, em local onde possamos ter um recolhimento com paz, com tranquilidade, para que possamos perceber as lições que a espiritualidade maior nos traz. O nosso convite também sempre inicial, para que possamos fechar os nossos olhos, serenar nosso coração e nossos pensamentos, mentalizando a imagem de Jesus, vendo Ele ali no mar de Canaã, se aproximando de nós e caminhando conosco, sentindo a brisa em nosso rosto, sentindo do nosso lado a presença do Rabi. Vamos junto com Ele conversar com nosso Pai. Dizer assim: Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado por termos chegado até aqui. Obrigado por nos ter conduzido de ontem para hoje e ter permitido que levantássemos das nossas camas com a vida material, com a saúde dos nossos corpos. Te agradecemos, Pai, pelo alimento em nossas mesas, pelo alimento espiritual que vamos receber, pelo lar sobre nossas cabeças, pela família ou as pessoas que estão e as pessoas que estiveram conosco. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade do trabalho e do repouso, por todas as bênçãos que você nos concede. Pai, sabemos que são muitas as dificuldades, muitas as provas e expiações que precisamos vivenciar, mas te agradecemos por Jesus aqui conosco, por toda essa espiritualidade que nos ajuda a ter força, a ter firmeza, que possamos sempre nos manter em equilíbrio para ouvir o que essa espiritualidade maior tem para nos indicar, que possamos jamais perder a fé e a esperança de que os momentos bons passam, mas os ruins também passam. Nos dê coragem sempre, Pai, para aceitarmos esse desafio de nos mudar, de olhar para nós, para o que estamos fazendo e ver o que precisa ser alterado, para que reconquistemos a paz, para que reconquistemos a saúde, para que reconquistemos a alegria da vida. Te pedimos por aqueles, Pai, que estão em nossos pensamentos, as pessoas que tanto amamos, que já partiram, que elas recebam onde estiver o nosso amor, o nosso carinho, na certeza do reencontro. Ilumina aqueles que estão em nossas cabeças e preocupações, que estão em nossos corações, os nossos amigos, os nossos amores, os nossos familiares. Que todos eles também possam receber a Tua luz e que possam iniciar esse dia como nós iniciamos, com esperança, com fé, com alegria. Ampara, Pai, também aqueles que não têm ninguém que ore, aqueles que não conseguem ainda enxergar Jesus aqui conosco, ao nosso lado. Ilumina os que estão nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, os que sofrem em seus lares, nos seus trabalhos, nas zonas umbralinas, em qualquer lugar. Que eles tenham, assim como nós, Pai, a certeza de que no momento mais difícil, você está conosco, nos amparando. Ilumina cada um de nós, que possamos, Pai, iniciar o trabalho de hoje, na presença de Jesus aqui conosco e de toda essa espiritualidade superior, que cuida desse trabalho, que cuida com tanto afeto do nosso progresso moral. Assim seja, graças a Ti. Continuamos então com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que no mundo material é a psicologia de Abraham Maslow, a psicologia transpessoal, que traz os pilares desse modelo de psicologia
que compreende que os problemas da mente humana ultrapassam uma dimensão, como já dito, apenas dos conflitos da infância ou da primeira infância, como propõe Freud, ou de questões de natureza da consciência coletiva, como propõe Jung, mas entende uma dimensão transcendental, uma dimensão espiritual do homem, que também é um dos componentes não só da doença, mas da cura da cura mental. E Joana propõe analisar esse processo de cura como um processo de cura pelo amor, a única lei trazida por Jesus, o nosso psicoterapeuta maior, que sabia que o espírito que se ama, o espírito que ama o outro, o espírito que ama a Deus, ele consegue encontrar sua saúde física, mental e emocional. Ele consegue encontrar o problema na sua psique e resolver ele através do amor. Hoje nós estudamos o 4º livro da série psicológica de Joana de Ângeles, que até então tem 16 obras, que é o livro Momentos de Saúde e de Consciência. E estamos na parte 1, que é Momentos de Saúde, no capítulo 7 ao capítulo 14. E aí no capítulo 7, Joana de Ângeles começa com posses. E como sempre tem um introito na parte do livro, que é o poder divino nos enriquece do necessário a uma existência feliz. Por mais que nós busquemos na matéria encontrar a felicidade, na realidade, a própria divindade, a própria forma como a nossa consciência pode se integrar dela, nos mostra e nos aponta que ele já nos concedeu os bens necessários para a nossa existência feliz. E que eventualmente o que nos falta certamente não é importante, certamente não é necessário, certamente não é algo que seja importante nesta encarnação para nessa existência ser feliz. Muitas pessoas ficam encarceradas na insatisfação, muitas pessoas disputam por coisas materiais, por coisas inúteis, mas o nosso Pai, ele além de nos conceder os bens, ele nos dá o recurso do discernimento. O discernimento para entender aquilo que hoje nós precisamos, que talvez seja bem diferente do que os outros precisam, para conquistar a nossa saúde e a nossa paz. Isso nos leva à compreensão, como Joana aponta, que a posse real nunca será nossa, né? A posse verdadeira nunca vai ser tirada de nós. Essa posse verdadeira eu que tenho que conquistar, que é essa posse da minha conquista, da minha paz e da minha saúde. Bem, então, o que é posse na perspectiva de Joana de Ângeles, né? Não é a ocupação, né, das coisas materiais, mas na realidade a posse verdadeira que nós temos é esse bem que a gente consegue espalhar e proporcionar alegria, que de fato vai me conduzir à paz e à felicidade e à saúde. Então, ela propõe que nós entendamos a posse como distribuição e não a posse como apropriação. Não armazenarmos recursos que ficam inúteis, mas nós utilizarmos eles para distribuir felicidade. Claro que ela entende que na convenção social nós temos a noção de que rico é aquele que guarda e economiza valores. Só que o que ela propõe é o contrário. Que quem guarda e economiza valores não se torna rico, se torna mesquinho. Acaba se tornando preso pelas coisas que ele possui e que passa a exercer um domínio sobre ele, né? Um medo de perder as coisas, a preocupação de cuidar delas. Então, aprender a repartir é a melhor forma que nós temos para podermos entender que tudo que nós temos vai passar. E o que vai permanecer é aquilo que não é consumível, aquilo que não é utilizável dessa forma. Então, compreender a transitoriedade da existência e compreender o quanto é urgente saber aproveitar a propriedade, as coisas, como forma de distribuir alegria, como forma de utilizar as coisas, usar as coisas para o bem si e do próximo, é a verdadeira
formas de alcançar a posse efetivo, a posse material, que é essa posse dessa saúde integral, essa posse dessa paz e dessa felicidade que nós podemos conquistar. Claro que isso significa entender o que eu preciso ter e o que eu não preciso ter. Significa, então, vencer as insatisfações e as utopias que eu possuo, que é o que a Joana vai trabalhar no próximo capítulo, né? Nós temos pela divindade um estímulo a sempre avançar. A lei de progresso é a lei natural que rege tanto as leis físicas quanto as leis espirituais. O corpo humano evolui. A natureza no planeta Terra evolui. Os mundos físicos evoluem. Assim como o espírito evolui. E assim como nós, em nossas condutas, comportamentos, palavras e ações, estamos sujeitos à evolução. E aí o estímulo divino é sempre para contribuir ao avanço. As situações que existem, que se formam, são para sempre garantir esse progresso. Então, essa lei de incessante mudança, né, essa lei do progresso, funciona em toda parte e ela estimula a renovação. Ela conduz a situações, a contextos que forçam tudo a evoluir. Então, o tempo todo nós somos acionados por essa energia que vai nos propelir, que vai nos conduzir à necessidade de mudança, à necessidade de transformação. A necessidade de sair do vale escuro, como a Joana fala, para alcançar o ponto alto da montanha, que é o cume de onde a luz emana. Ou seja, de inclusive nos tirar dos nossos processos de infelicidade, fruto dos nossos atavismos e das nossas ligações aos desejos, aos vícios, às dificuldades, para um processo de alegria, que está ligado efetivamente ao progresso moral e intelectual, ou seja, a felicidade se alcança na medida em que eu me aperfeiçoo, em que eu me despojo dessas vicissitudes materiais e encontro na plenitude, na integralidade moral e emocional e intelectual a minha felicidade. Então, satisfeito, saudável e pleno, o espírito é sempre estimulado a vencer e a crescer mais. Isso importa em superar essas insatisfações e utopias, e como mostra a imagem do nosso estudo, isso importa olhar verdadeiramente para mim e identificar o que eu preciso, né? Olhar verdadeiro para mim é encarar a minha realidade, é entender que eu sou fruto das escolhas que eu pratiquei. Escolhas que eu pratiquei com o meu livre-arbítrio, ao qual não devemos nos culpar, porque fizemos aquilo ao qual, dentro da nossa estrutura psicológica, éramos capazes ou queríamos escolher naquele momento. Encarar a realidade, ou assumir a própria realidade, é um processo de compreensão de que a minha vida resulta, evidentemente, das minhas escolhas, e não dos fatores que influenciam ela. Os fatores me conduzem ao progresso, mas as minhas escolhas é que vão efetivamente alçar o progresso ou a estagnação. Muitas das vezes, como a criatura ela evita assumir a própria realidade, ela evita vivenciar as dificuldades e as situações que são necessárias ao progresso e, portanto, à felicidade. E nessa fuga da própria realidade e de si, ela vai utilizar mecanismos psicológicos de evasão que vão fazer com que ela construa uma realidade paralela, que ela elabore um modelo de ficção construindo uma felicidade que não é real. Então ela transfere as suas aspirações para um modelo utópico, que é um modelo que ela sabe que não irá alcançar, mas que é melhor do que lidar com a realidade. Só que como a utopia é inalcançável, como o que ela se propõe como modelo de uma realidade fictícia, ela não vai conseguir alcançar, né? Ela espera que ela vai ser feliz se ela ganhar na Mega Sena. Quando ela não ganha na Mega Sena, é um exemplo claro, né? Essa utopia não concretizada já é um estado de insatisfação.
gera um estado de inconformismo e de desgosto que esse espírito vai vivenciar. E esse processo de autoilusão, né, se pode ser dito assim, já que toda ilusão de fato somos nós que praticamos, faz com que esse espírito perca as oportunidades que ele tem de, encarando a sua realidade e a si próprio, se conhecer e se planificar. De fato aprofundar-se no conhecimento. Se a minha vida está desse jeito, por que eu fiz isso? Como eu estou agindo para conduzir dessa forma? E essa possibilidade de se autoconhecer vai conduzir a ele uma descoberta de coisas que talvez não sejam tão boas. Talvez a minha situação hoje esteja assim porque eu sou preguiçoso, ou me falta coragem para mudar, ou me falta firmeza, disciplina, mas de potencialidades. Mas quando eu tenho força de vontade, eu conquisto o que eu quero. Esse processo de aprofundar-se em quem eu sou, de se redescobrir, é o que vai permitir o espírito a ter coragem, então, de lidar com a sua realidade, de uma forma realista, de verificar os problemas, definir os paradigmas que precisam ser superados e de fazer propostas reais que ele possa conseguir alcançar para, de fato, vencer essa dificuldade. E claro que isso envolve um processo de conscientização, que não é um processo isolado. Joana aponta ao longo de todo o livro a nossa interação com a consciência divina, o modo como, se nós nos ligarmos à espiritualidade superior, podemos encontrar esse canal que permite nós nos ligarmos à consciência divina, que vai nos trazer energia, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer motivação para isso. Então, no processo de conscientização, se eu consigo me ligar com essa consciência divina, se eu consigo, através da meditação, da prece, através desse momento que eu preciso tirar mais no meu dia a dia, para autoencontro, para reflexão, eu consigo entender melhor os meus equívocos. Nota como a Joana fala, os meus equívocos. Tendemos a abstrair para fora. O problema é o que a pessoa fez comigo. O problema é a situação que eu estou vivendo. O problema é como eu lido com elas. São os meus equívocos que eu preciso compreender. Eu preciso compreender eles para encontrar, então, as possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Ou seja, aquilo que eu consigo equilibrar nessa situação de desequilíbrio, já que eu não controlo o comportamento do outro, já que eu não controlo os fatores externos. Eu controlo como eu lido. E olhando para isso, eu sou capaz então de elaborar o futuro porque eu estou enxergando o presente. É muito comum nós trazermos propostas para o futuro sem que nós efetivamente estejamos olhando para o nosso presente, sem que nós efetivamente estejamos encarando como o nosso presente é. O passado vai me trazer as lições aprendidas, né? Vai me trazer o conhecimento das escolhas que eu já fiz, das situações que eu já vivenciei, de como a minha vida estava, que vai me permitir pensar como hoje eu estou. Vai me ajudar a trazer o crescimento interior. Mas o hoje, o modo como eu encaro a minha situação hoje, que vai me ajudar a construir aquilo que eu pretendo fazer para o futuro, aquilo que eu pretendo me renovar e, portanto, me tranquilizar no bem. Então, estar perante a consciência é como na imagem da Joana, né? Não é vivenciar uma consciência de culpa, de que eu errei, eu fiz tudo errado, eu deixei as situações acontecerem. Isso mostra uma insegurança psicológica nas nossas ações. Isso mostra a ideia de que nós deveríamos ser perfeitos, uma imaturidade psicológica que acaba fazendo um abismo muito grande entre como as nossas ações efetivamente foram e como nós julgamos elas. Nós ainda não encontramos o princípio da realidade pleno para poder fazer um julgamento das nossas ações de uma forma equilibrada. E acabamos partindo por uma consciência de culpa, onde com uma certa crueldade
Nós nos julgamos pelo que fazemos e nos condenamos por isso. Buscamos punir a nós mesmos, sem entender que as ações que nós já praticamos, elas não vão ter as consequências delas alteradas por esse processo de culpa, por esse sofrimento infligido que nós fazemos a nós mesmos. O que nós precisamos é corrigir os rumos, né? Aqueles que nós ferimos, nós tentarmos acertar os rumos, né? E desenvolver mecanismos de conscientização que a gente não se puna e não repita as mesmas ações, mas ao contrário, que nós sejamos capazes de produzir ações diferentes. O que nós fizemos não podemos mais impedir, né? Dentro da linha, né, espaço-tempo, nós já passamos por aquela situação naquele momento. Ela já existe no processo da vida. Mas o que nós podemos fazer é ver os efeitos daquilo que praticamos e tentar reparar eles quando possível, seja em relação aos outros, seja em relação a nós. Se o ontem eu não mudo, o hoje eu posso alterar e o amanhã, por conseguinte, também. Então, toda vez que nós errarmos, perante a nossa consciência, não devemos nos punir, mas com maturidade ou com processo de conscientização, buscar recomeçar com entusiasmo de saber que vamos errar várias vezes, como é assim o processo da vida, feito de erros e de acertos. Mas que cada vez que nos propugnarmos a acertar, os nossos erros vão ser menores. Então, o que a Joana chama a atenção é de que encontrar a dignidade, a harmonia, o equilíbrio que a gente precisa entre a nossa consciência e a nossa ação tem um preço, que não é o preço de ser perfeito, de não errar nunca, mas é o preço de ter perseverança no dever de sempre que errar, tentar acertar. Sempre que errar, tentar fazer diferente. Claro que para a gente fazer isso, eu vou ter que encarar as coisas com realidade. Por isso que é um processo de conscientização e é por isso que no próximo capítulo ela trabalha com a questão da verdade libertadora. As insatisfações, as utopias que nós construímos são formas de nós negarmos a verdade. Só que a verdade vos libertará, já disse Jesus. E como mostra a imagem, muitos de nós preferem as mentiras confortadoras do que as verdades inconvenientes. Aceitar que as coisas estão erradas, ao invés de tentar fingir que elas estão certas, nos dá um dever de transformá-las. Um dever que impacta em esforço, impacta em coragem, impacta em autoencontro, que muitas das vezes o espírito que ainda não está num processo de despertar, de conscientização, não está preparado ou não deseja estar. Só que a verdade, ela existe porque ela é divina. E ela nos penetra, ela nos transforma. Se nós formos capazes de nos ligarmos com essa consciência divina, se nós formos capazes de fazer calar os nossos corações, os nossos pensamentos, e deixar ela nos penetrar, nos transformar, nós vamos ser capazes de nos renovar. Vamos ser capazes de vencer essas acusações internas e externas de que nós erramos ou de que nós não somos capazes, né? E vamos conseguir seguir uma trilha de libertação com entusiasmo e paz. Então, deixar a verdade divina inundar a nossa consciência é deixar a oportunidade dela nos mostrar como nós devemos agir. Ter esse processo de compreensão do que é verdadeiro. Como disse Jesus e João, né? A verdade é que nos libertará e nós precisamos conhecê-la. E não é a verdade do mundo que Jesus se refere, nem Joana. O mundo está cheio de verdades, conceitos, frases, filosofias esdrúxulas, não é isso? Hoje, né, essa filosofia que é tanto niilista quanto hedonista, né? De que nada é verdadeiro, nada é para sempre, mas que eu sou livre para fazer o que eu quero, viver o que eu quero. Esse tipo de ideias, de pensamentos que são acolhidas como verdades, nós precisamos ter cuidado com elas. Porque tudo aquilo que aflige o ser humano,
tudo aquilo que o faz se apaixonar em desequilíbrio, por mais que tenha uma aparência de verdade, se ela não leva à evolução do espírito, se ela não leva ele a um estado verdadeiro de paz, mas leva a alucinações, leva a paradoxos, não pode ser verdadeiro. Então nós já vimos aqui no estudo que todos nós somos livres para ordenar os nossos comportamentos e ações, mas temos a responsabilidade sobre eles. Então não pode ser só essa filosofia hedonista de que eu sou livre para fazer o que eu quero e tenho que viver a minha vida fazendo tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, sem me importar com os outros. Eu tenho responsabilidade perante os outros. Eu tenho responsabilidade perante as minhas ações. Eu tenho liberdade de escolher os meus passos sem que ninguém, obviamente, me oprima, mas igualmente eu tenho responsabilidade sobre esse tipo de escolha que eu vou decidir. Então a verdade mesmo, ela liberta, ela acalma e ela dulcifica. Então, à medida em que o ser consegue unir, né, a si próprio com esse conteúdo da verdade, ele vai ter paz, porque ele vai compreender a verdade divina e vai com ela se acalmar e com ela se dulcificar. E vai, portanto, entender que compreender o que é essa verdade é submeter ao crivo da razão, da lógica e do bom senso. Será que eu sou realmente livre para fazer tudo o que eu quiser? Ou eu vivo numa sociedade com outras pessoas, onde eu tenho que, por exemplo, trabalhar, onde eu tenho que lidar com os meus amores que Deus escolheu na minha família? Ou seja, eu tenho que vivenciar um processo de compreensão dessa verdade à luz da razão, para identificar essas verdades que o mundo traz e saber separá-la da verdade que Deus traz. Que, novamente, o processo de meditação, o processo de prece, o processo de condutas saudáveis que me busquem ao equilíbrio, vai me ajudar a me ligar com esse pensamento divino, com essa verdade libertadora, que eu vou poder encontrar ela e ajudar a achar a solução dos meus problemas a partir dela. Joana, no próximo capítulo, vai trabalhar conosco sobre o ressentimento, né? E o que ela chama de tragédia do ressentimento. De fato, né? O pensamento equilibrado e ligado a Deus vai nos conduzir à ideia do que a Joana chama de perdão divino, que é aquilo que vai me acalmar, que é o que vai me dulcificar, que é a dimensão desse poder terapêutico do amor. Ou seja, nos conectar a Deus vai nos fazer ver e perceber que o mundo das pessoas nem sempre são perfeitas, mas que a gente pode vê-las de forma positiva. Nos ajudar a superar o ressentimento daquilo que algumas pessoas fizeram. Nos libertar dessas algemas de dor que nos prende ao passado, às coisas que nós passamos. Nos ajudar a recuperar a alegria de viver, sabendo que o mundo tem mais, de que tem mais pessoas e de que há um sentimento de afetividade que, por mais que algumas não compartilhem, nós podemos encontrar. Isso nos permite estar de bem com a vida. E para estar de bem com a vida, a gente tem que separar o que não está bom. E essa imagem é uma imagem engraçada, que nós temos de um lado o personagem vendo 4 toras de madeira e do outro lado o outro sustentando que tem 3 toras. Vocês perceberem, a imagem tem uma ilusão de ótica, que de fato, se você olhar ela da esquerda para a direita, o personagem está certo, ela parece ter 4 toras, mas se você olhar da direita para a esquerda, de fato, são 3 toras. Então, essa imagem de ilusão de ótica nos mostra que, na maioria das vezes, o que nos dá o ressentimento é o modo como nós enxergamos as coisas e não enxergamos pelo olhar do outro. Isso fica muito claro em final de relacionamento, quando termina um namoro, uma amizade, em que cada um se considera certo por estar vendo a questão sobre o seu lado, sobre o seu objeto,
E talvez cada um esteja vendo de fato uma dimensão daquilo. Então Jonas chama a atenção que o ressentimento é tóxico. Ele acaba nos matando. Ele acaba, enquanto está vibrando nas nossas emoções, ele acaba desarticulando os equipamentos nervosos mais sutis que o corpo tem. O ressentimento nas próprias obras de Manuel Flamengo de Miranda gera loucura, gera o desequilíbrio mental. Claro que isso não é negar que algumas pessoas agiram conosco de forma cruel. De que aquilo que nós passamos, nós achamos que não merecíamos passar. Embora desconheçamos as leis divinas de causa e efeito, e muitas das vezes os próprios tormentos voluntários que nós mesmos criando, nos colocando em situações ou com pessoas que não precisavam vivenciar. Mas o que Jonas chama atenção para a gente é que aqueles que nos foram cruéis são exatamente como na imagem. Na visão que eles estavam tendo, eles não tinham mínima noção de que o que eles estavam praticando conosco é um ato de crueldade e não tem mínima noção daquilo que eles vão ter que vivenciar para reparar isso. Então, o que a Joana fala para a gente entender eles é primeiramente compreender que se eles praticaram mal contra nós, eles não têm conhecimento do que realmente fizeram. Por mais que eles achassem que sabiam naquele momento, se eles compreendessem, né? Como Jesus falou, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Se eles de fato compreendessem o que os aguarda, se eles de fato se compreendessem numa sensação de empatia, aquilo que causa a nós, que esse é o grande problema, nós precisamos ter mais empatia quando nós fizermos as coisas com os outros. Pensando, se fosse comigo, como eu me sentiria? Ou melhor, se fosse eu naquela situação, como eu me sentiria? Portanto, eles não conhecem o suficiente a situação para que eles possam entender as consequências. Então eu vou entender como pessoas que não compreendem a vida. E eu vou liberar eles, eu vou me desarmar em relação não a ele, mas aos outros, na compreensão de que na realidade eu estou liberando a mim mesmo. Que o ressentimento que eu tenho é o veneno que eu tomo tentando matar o outro. O meu ressentimento não alcança. O meu ressentimento não pune. O meu ressentimento me faz mal, me alcança. Me faz sofrer já sendo o sofredor. Me faz punir-me de novo já sendo punido. Eu já vivenciei o mal. Quando eu aceito ficar ressentido, eu aceito me punir de novo pelo mal que o outro praticou. E acabo me armando contra as pessoas achando que são todas iguais, quando na realidade eu estou maximizando aquela pessoa que ela fez, porque as outras não são assim. Então eu preciso me desarmar das outras pessoas, eu preciso me libertar daquilo, porque o mal que foi praticado pelo outro, as leis de causa e efeito, né, vão fazer ele encontrar as consequências daquilo. A própria consciência dele, que por mais que na parte que ele consegue vivenciar, ele não lembra, não se importe, mas num processo de inconsciência vai estar presente, vai convidar ele a resgatar o momento. O importante é, como diz a Joana, eu fugir da tragédia do ressentimento. Eu fugir dessa substância tóxica que desequilibra minhas emoções e me tira a oportunidade de ser feliz e a possibilidade de encontrar verdadeira saúde porque eu estou focando nos outros. No próximo capítulo, Percepção Extrafísica, então, ela vai chamar a atenção de como esse processo de imersão no psiquismo divino é capaz de me ajudar. Na medida em que eu me ligo a Deus e consigo criar um canal de pensamento, eu vou conseguir refletir sobre coisas que eu não refletia. Eu vou conseguir mergulhar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, que é a minha verdadeira realidade. A nossa realidade não é a realidade material. Nossa realidade não é a casa que a gente passa, ou tem, o trabalho que a gente vai, os lugares onde eu passo. A minha realidade é emocional. Se eu estou feliz ou não dentro da casa, é isso que define a minha realidade. Como eu penso, como eu vivencio minhas emoções,
como eu no meu íntimo sou, é a verdadeira realidade psíquica a qual eu transito, de forma que eu posso transitar em equilíbrio ou em desequilíbrio em qualquer lugar, de acordo com a minha realidade mental. Então, quando a gente abre a nossa psique para se ligar a Deus, a gente vai parar para calar, para ouvir o silêncio das nossas emoções, ouvir o que está dentro. E ouvindo o que está dentro, eu vou entender o que está fora. Eu vou conseguir me ligar a Deus e me libertar de mim mesmo. Essa percepção extrafísica, então, é entender que, por mais que nós estejamos vivenciando a experiência da encarnação, no mundo onde tem um sentido físico, no mundo material, né, nós não podemos deixar que essas manifestações exteriores nos afastem de uma percepção interior. Eu não posso deixar que essas coisas da vida, do dia a dia, seja capaz de me afastar o tempo todo de mim mesmo, das compreensões profundas que eu tenho que ter. Eu preciso parar de me fixar tanto nessa realidade externa, nas coisas objetivas da vida, para conseguir cada vez mais me ligar aos meus sentimentos, conseguir através da prece, me ligar à espiritualidade superior e ter a capacidade de ampliar o meu registro emocional, o meu registro mental, o meu registro espiritual, para conseguir compreender as coisas melhores. As soluções não estão olhando para fora, as soluções estão olhando para dentro. Quando eu olho para mim mesmo, para as minhas emoções, para o meu sentimento, eu encontro a resposta de como lidar por fora. Quando eu estou mais aberto a esse canal mediúnico, que todos somos médios, está lá no livro dos médios, por mais que eu não possa de forma consciente ou contínua observar a realidade espiritual, eu consigo, através da intuição, do sentimento, do pensamento, captar essas energias do mundo espiritual. Eu consigo então afinar as minhas emoções, eu consigo afinar a minha realidade mental com a realidade espiritual, atraindo nesse processo de harmonização as energias correspondentes, ou seja, me ligando com os espíritos superiores. Olhando os meus sentimentos, olhando as minhas emoções em equilíbrio, através de uma prece, através, volto a falar, de uma meditação, através de uma música equilibrante, através de um processo de um hábito saudável que me faça me conectar com essa espiritualidade superior, eu consigo me sintonizar com os espíritos superiores que vão me ajudar nesse processo de conscientização, de percepção dos meus sentimentos, percepção da verdade divina, percepção desse processo de ligação com o mundo superior. E é aí por isso que Joana destaca o recurso da oração. Porque essa fonte divina de energia, de psiquismo positivo que eu posso encontrar na minha vida, ela é alcançada através da oração. Que enquanto eu oro, eu consigo me revigorar. Já percebeu quando a gente faz uma prece, a gente se sente melhor? Porque a energia superior é um processo fluídico. Quando eu faço a prece, eu me ligo no fluido cósmico universal com a espiritualidade superior, que vai me restaurar o campo vital, que vai me restaurar o equilíbrio emocional, que vai me ajudar, quando a gente ora e leva a Deus, a superar todas essas dificuldades que a gente vivencia. Claro que isso não significa que orar altera as nossas provas e expiações. Muitas das vezes nós pedimos para Deus afastar elas. Se nós não precisamos passar por elas, elas já são afastadas. Mas quando nós precisamos vivenciar ela, com a oração nós vamos encontrar resistência, coragem, fé. Muitas das vezes, diante da prova da expiação, a gente fica desesperado achando que vai perder, quando na realidade, se Deus permitiu que ela existisse, é porque Ele sabe que a gente pode ganhar com mudança de comportamento. Então a prece nos dá força e coragem para vivenciar a dificuldade. Nos dá visão de realidade. Quantas vezes nós oramos e encontramos uma solução? Oramos e encontramos uma forma de encarar o sentimento. Então, a oração vai nos auxiliar nesse processo de lidar com as nossas situações e também vai nos auxiliar com o processo de meditação.
Quantas vezes nós achamos, eu não consigo parar para meditar ainda? Porque o processo de meditação é um processo que vai depender um grau de liberdade dos pensamentos, um grau de encontro com as emoções, que nós começamos a desenvolver com a prece. Porque a prece nos ajuda a projetar, ainda que por minutos só, ou segundos, né? Nosso pensamento ao psiquismo superior, nos equilibrando, e aí nós podemos continuar com a prece e com a meditação. Terminar de fazer a prece e só ficar parado, quietinho, aurindo essa energia superior que vem pra gente. Então fica a advertência da Joana que por mais que a gente possa se sentir pleno, por mais que a gente possa se sentir bem, por mais que a gente acorde alguns dias e ache que está tudo ok, é importante nós mantermos sempre a prece como hábito. Porque é ela que vai nos ajudar a manter esse psiquismo. Afinal, a espiritualidade inferior deseja nos tirar disso. Então, para todos os nossos dias de sombra, que não importa a religião que nós tivermos, a situação que nós encontremos, nós vamos ter dias em que nós vamos vivenciar as nossas trevas, que nós vamos deixar que as trevas do mundo nos deem amargura, nos deem sofrimento. A gente precisa entender que Deus está em tudo, que a luz dele está conosco e que se a gente for capaz de se ligar a essa luz, ele vai ajudar a vencer a dificuldade. Ele vai nos ajudar a deixar o pessimismo para lá, a esquecer a irritação e compreender que nós estamos a caminho com ele. Compreender que a luz que vem de fora é a luz que existe na gente. Entender que nesses dias difíceis, onde tem tantas ocorrências desagradáveis, onde nós temos situações que sucessivamente nos trazem problemas, né? Quando as dificuldades aparecerem mais fortes, é a hora que nós precisamos mais nos ligar a Deus. É a hora que nós precisamos investir mais a nossa energia. É a hora que se espera mais aplicação do valor moral na batalha. São esses momentos da encarnação que a espiritualidade está avaliando na gente, confirmando os nossos valores, exigindo uma resposta moral que nós precisamos dar melhor, com fé, com resignação. Não podemos desistir sem lutar. As provas e expiações não são para nos fazer cair, sofrer ou punir, mas para nos dar força, nos fazer modificar e nos fazer tornarmos melhores. Quando se desiste sem lutar, o fracasso é certo, é mais rápido. Quando a gente for enfrentar uma situação com situação de perda, a gente já perdeu. O que nós precisamos nesses dias difíceis é reagir com a oração e não com desespero. Pedir força ao Pai, nem que você precise orar várias e várias e várias vezes por vários e vários dias, por vários e vários momentos, até que você consiga se conectar com essa espiritualidade superior, até que você consiga encontrar nela pensamento otimista, até que você consiga romper esse fluxo de desacerto, mudando a paisagem mental que vai dar força. Força para vencer a dificuldade, força para vencer o dia sombrio, força para vencer todas essas batalhas que nós encontramos e encontrar essa saúde mental que vai nos construir uma saúde, um equilíbrio das nossas emoções e que vai resultar nessa saúde física e integral que todos nós vamos conseguir, unindo forças da espiritualidade superior para exercer o nosso livre-arbítrio da melhor forma e construir o nosso processo de libertação de nós mesmos e de equilíbrio da nossa realidade, que é a nossa realidade psíquica. E assim nós encerramos o nosso estudo da Joana de Ângeles, agradecendo a esse Espírito que vem nos trazer tantas lições importantes, que o Pai possa iluminar Joana de Ângeles aonde ela estiver. Ilumine, Pai, a mediunidade abençoada de Divaldo Franco, que nos traz tantas lições importantes. Ilumina, Pai, essa espiritualidade superior que orienta o trabalho da casa espírita, que orienta esse trabalho específico do estudo. Ilumine e ampara o nosso protetor, os nossos espíritos familiares e amorosos que conseguiram, apesar de tantas vibrações desequilibradas do mundo, apesar de tantas tentativas de pressão dos nossos irmãos ainda em desequilíbrio, fazer com que estivéssemos aqui juntos, fazendo esse estudo. Ampara e auxilia toda essa espiritualidade superior, mas ampara e nos auxilia para que esse processo de conhecimento nos conduza ao autoconhecimento,
para que o estudo seja a porta da nossa transformação íntima e para que jamais desistamos desse nosso processo de melhoramento. Assim seja, Pai, damos graças a Ti, em Teu nome, encerrando esse trabalho de hoje.